Olá, mulheres! Sejam bem-vindas! Estou muito feliz para iniciar com vocês essa maratona de aula. Sei que nós vamos viver grandes momentos aqui, tá? Extraordinário. Então, já quero dizer para você que está chegando agora. Já chega com muita animação, já com papel e caneta na mão. Eu vou assistir essa aula sua agora. Vai ter algum exercício, algum aprendizado? Vai. Algum aprendizado você vai ter. Sabe por quê? Eu já quero te fazer um convite. Eu não sei como que você começou esse ano de 2026, como é que está o seu sentimento, o seu coração. Se você começou determinada, ousada, parabéns para você, mas mesmo assim fique aqui, sabe por quê? Porque toda a história de mudança, de transformação, ela merece ser assistida. Você merece ouvir. Por quê, Elia? Vai que parece um pouco, né, com alguns sentimentos, com alguns comportamentos que porventura você também vem tendo assim diariamente em alguns momentos da sua vida. Eu quero dizer para você o seguinte: durante toda essa jornada que nós vamos viver aqui juntas, essa jornada aqui, ela é uma jornada de grandes aprendizados. Eu vou estar compartilhando com vocês um pouco da minha história e também o que eu faço, venho fazendo diariamente na minha vida. É vida real, tá, pessoal? Então, quero que você já chegue aqui chegando, já chega se ajeitando na cadeira, porque vamos assumir uma cadeira aqui de protagonista, parar de ser vítima, porque não é isso que Jesus quer de nós. É verdade? Deus não quer isso para nenhuma de nós. Eu creio que cada um de vocês aqui tem um propósito na vida de vocês e merece ser vivido aqui na Terra, ok? Esse material aqui, gente, eu confesso para vocês que é um material que foi preparado com muito amor, com muito carinho, tá? Durante toda essa jornada, toda essa transformação de mentalidade que vocês vão viver aqui, foi pensado, repensado para poder trazer aqui para vocês. Quero que vocês entendam realmente uma transformação de vida que a Elia teve durante todo esse tempo na vida dela. Meu nome é Elia de Cássia, sou mentora para mulheres, sou especialista na gestão de pessoa, casada com meu esposo Rogério há 28 anos, pai extraordinário, um marido maravilhoso, um parceiro de vida mesmo, um grande empresário hoje e mãe da Tainá e da Beatriz. A Elia não tem segredo com ela, tá? Ela já chega se apresentando, falando como que ela é, há um pouco da vida, um pouco da minha história, porque eu acho muito interessante você ser verdadeiro com as pessoas. A gente tomar muito cuidado com a internet, as coisas muito gessadinha. Ninguém é perfeito, mas nós temos que entender de uma coisa. Posso melhorar sim todos os dias, nem que seja 1%. Eu quero convidar você a sair da sua cadeira de vitimização e se sentar na sua cadeira de protagonista. Olha, mas como assim? Preste bastante atenção. Hoje eu vou falar para vocês completamente de como mudou a minha vida. Por que esse tema? Né? Por que de vítima a protagonista? Eu vou contar para vocês um pouquinho da minha história. E eu já quero começar fazendo uma pergunta para vocês. Você já pensou assim? Pensa comigo, quantas vezes por semana você pensou ou você falou em uma frase parecida com essas aqui? Você não entende a minha situação. Ah, mas se eu tivesse o dinheiro que fulano tem, com certeza eu faria diferente. Ah, mas se o meu marido colaborasse um pouco dentro da minha casa, quando eu chegasse, ele chegasse junto também, me ajudasse a fazer as coisas, talvez o meu relacionamento seria melhor. Você já pensou em alguma dessas frases assim? Para um pouquinho e pensa, você já falou assim, alguma frase parecida com essa? Se sim, quero dizer para você que a Hélia não só pensou, não só falava, mas como praticava praticamente todos os dias, tá? Por isso que eu falei para vocês que eu quero falar um pouquinho da minha história. É uma coisa assim, em que eu falo com muita calma e com muito detalhes, tá? Falar um pouquinho para vocês aqui. Eu sou uma mineira que vim da Grota. Meu endereço é esse. Da Grota, eu morava assim, no pezinho da serra, bem lá em cima, no cantinho, onde não tinha água encanada, onde não tinha energia. Era um lugar totalmente deserto.
A gente varria o quintal com umas vassouras, assim, a gente não tinha cabo não, nós pegava a vassoura, varria. Gente, é da grota da grota. Estar nesse lugar me gerou algumas memórias bem ruins, não tão boas assim. Ao nascer nesse lugar, né, eu vim de um abandono, eu falo assim, de uma família muito pobre mesmo. E o meu pai, ele engravidou a minha mãe, foi embora e não apareceu. Sumiu. Então, eu nasci. Quando eu tinha 8 meses de idade, o meu pai apareceu. E simplesmente falou assim: eu vim registrar a nossa filha. Falou desse jeito com a minha mãe. Eu vim registrar a nossa filha. E no dia que ele me registrou, ele disse para minha mãe assim: você vai e me espera lá na vendinha, tá? Não é supermercado, não. E minha mãe foi. Ou minha mãe chegar lá e falou assim: eu vou lá, daqui a pouco eu chego. Ao chegar lá, tinha simplesmente algumas latas de leite me esperando. E a pessoa que estava lá disse assim: fulano foi embora, passou aqui e deixou isso aqui para você. Gente, foi a última vez que a minha mãe viu meu pai. A última vez mesmo, tá? E isso veio uma vitimização muito grande na minha vida. Por quê? Porque foi uma crença de abandono, onde eu fui abandonada realmente pelo meu pai. E eu utilizei a minha história paterna, né, que eu tive o abandono do meu pai, por anos da minha vida. Tudo era vitimização. Tudo é por quê? Porque foi uma pessoa que não teve o acompanhamento do pai, não teve a educação do pai, o carinho. E ao passar do tempo, eu pude perceber que a minha história virou uma prisão, aonde a Hélia teve várias dificuldades de mudança de vida, de buscar, sentir vontade de mudar mesmo, ser uma pessoa diferente. Eu fui vivendo uma escuridão muito grande, sabe? Parecia que não tinha fim. E eu quero dizer para você o seguinte: a nossa história, ela pode sim ser um ponto de partida, mas não um ponto final. É o que muitas pessoas vivem hoje, né? Às vezes a pessoa ele se prende tanto no passado que ele acaba, parece que a vida dele acabou ali. E não é sobre isso, tá? Por isso que eu quero dizer para vocês nessa aula hoje. Não sei qual é a história de vocês, não sei quais são os sentimentos, as memórias que vocês têm do passado. Preste atenção aqui nessa aula que eu tenho certeza que vai poder ajudar vocês. Vejam bem, vamos lá para alguns sinais que você pode identificar. Justificativa para tudo. Usar o passado para explicar o fracasso atual. Quando eu não estava bem em casa com a minha família, o que vocês acham que vinha pela minha mente? Era a minha história. É aquela criança abandonada, que não foi criada pelo pai. Aquele sentimento do quê? De abandono. Outra coisa, proteção contra a mudança. Parecia que eu estava blindada, sabe? Eu evitava o desconforto do crescimento e da responsabilidade. Isso para mim era um desconforto. Se falasse em buscar mudanças, fazer algo diferente, eu já criava logo uma dificuldade ali. Olha só, prisão autoimposta. Preste atenção, gente. O medo de assumir o controle da própria narrativa. Eu tinha um medo enorme de falar em público. Porque, querendo ou não, eu me calei por vários anos da minha vida. Tudo influenciado, tudo vem influenciando, trazendo um pouco do meu passado, tá? E a Hélia, ela se calou por vários anos. Eu deixei, não tem aquela música do Zeca Pagodinho? Deixa a vida me levar, vida leva eu? Então, essa foi a Hélia, né? E eu fui deixando as coisas ir acontecendo na minha vida. E eu fui ficando acomodada com aquilo ali, sabe? Naquela total zona de conforto. E uma coisa que eu falo para você, isso não trouxe um resultado bom na minha vida. Isso gerou um grande prejuízo na minha vida durante anos, porque eu acordei depois dos 40. É importante você identificar o seu passado, fazer a linha do tempo, fazer o seu caminho de volta. A autobiografia, gente, é transformador, tá?
Quem não fez ainda, faça. Nas minhas mentorias não tem como passar sem fazer autobiografia, porque a gente precisa ressignificar a nossa memória, as nossas crenças limitantes, porque o passado, sempre falo isso, o passado não vai te trazer grandes frutos, não é um fruto extraordinário. O passado é o passado. O que vai trazer frutos maravilhosos para você? É o seu presente. Então chegou o momento de você ressignificar a sua história, tá? A sua história pode sim ser uma história linda depois, possa ser contada depois. Uma história de transformação, de como que você venceu tudo isso. É o que eu estou fazendo aqui, falando aqui para vocês. E é o que eu já vivo já há mais de 7 anos. Resolvi mudar de vida, nascer de novo. Essa é a palavra. Mas o mais interessante, gente, que na nossa vida a gente sempre tem oportunidade para viver a grande virada, para tomar a nossa grande decisão. E em 2018, quero contar para vocês, 2018 já tinha vivido, minha vida já estava bem, graças a Deus, externo, não interno, né? Aonde eu e meu esposo, nós já tinha nossas 6 empresas, já tinha construído a nossa casa e casada já há 20 anos, com as nossas 2 filhas, a nossa filha mais velha já estava quase já fazendo faculdade. E só que o que aconteceu? Veio a grande virada, tá? Onde eu tomei a grande decisão. Eu percebi que a minha vitimização era tão forte, gente, tão forte, que eu resolvi pedir meu divórcio. Eu estava levando uma vida, uma rotina, né, devido à necessidade da vida, fez com que eu trabalhasse muito, sabe? Uma pessoa que tinha muito medo de que as filhas passassem a mesma necessidade que eu e meu esposo passamos, porque nossas histórias são muito parecidas, tá? 2 vitimados ali, 2 pessoas vítimas, uma se culpando a outra. Já deu para vocês perceberem. Né? Em 2018, eu cheguei a uma conclusão de que já não estava bom mais o nosso casamento. Era muitas brigas dentro de casa. Lembra como eu falei? A questão da história, né, lá do passado. Até a nossa colega que comentou do lar que ela viveu, eu também vivi. Essa repetição de padrão é muito forte, tá? Onde a gente repete mesmo, a gente tem que tomar muito cuidado, mas muito cuidado, principalmente quando nós temos filhos, porque a gente vai repetir os padrões dos nossos pais, já sabe disso que é até a 4ª geração, isso é possível. Então, onde eu resolvi em 2018 jogar tudo por alto, sabe? Ao invés de sentar na cadeira, trazer a minha autorresponsabilidade de protagonista, eu continuei na cadeira de vítima. Então a culpa era do meu marido que não sabia conversar comigo, meu marido que não me valorizava, uma esposa muito trabalhadeira, cuidava bem da casa, isso é real. Não deixava a peteca cair dentro de casa, né? Fazia comida, cuidava das filhas, levava para a escola, enfim. E meu marido não me reconhecia. Então a ele resolveu pedir a separação. Mas pelo um lado foi bom, sabe? Porque os dois acordou para a vida. Aonde eu e ele, nós tivemos uma nova jornada, né? E uma nova descoberta, onde nós trouxemos a autorresponsabilidade e entendeu que pedir a separação, principalmente eu, tá, gente? Pedir a separação naquele momento ali não seria a melhor opção. Essa não era a solução correta. A solução correta era qual, Hélia? Era eu assumir a minha autorresponsabilidade. Parar de fingir de vítima. Parar de ficar terceirizando os meus compromissos que eu deveria fazer dentro de casa sem dor, né? Parar de ficar ali resmungando, porque é horrível você viver com uma pessoa que qualquer coisinha ele tá emburrado. Já deparou com alguém assim? Alguém já vivenciou perto de uma pessoa assim? De qualquer motivo já é motivo de a pessoa se calar e fazer pirracinha? Aquela pessoa adulta, mas um corpo de adulto e acessando a infantilidade? Pois é. Eu vivi vários tempos assim da minha vida com esse comportamento disfuncional. E aí, o que acontece? A verdadeira razão, né? Durante esses 20 anos, eu culpava o Rogério de tudo. Eu estava triste, a culpa era do Rogério. Se uma coisa não desse errado ali, a gente saía para viajar, qualquer coisinha, era motivo da culpa do Rogério. Então, assim, a Hélia era aquela mulher que era sacrificada. O marido não valorizava. E tudo isso, gente, veio de um processo lá do meu passado,
de uma rejeição de um pai. Eu não sei qual é a rejeição que vocês têm hoje, que vocês já vivenciou hoje na vida de vocês, que vocês teve. Eu sei que todo ser humano, de um pequeno ou grande rejeição, já vivenciou, tá? Isso daí não adianta. Foi esquecido na escola, pode ser que seja uma rejeição ali dos seus colegas, dos seus avós, dos seus tios, do irmão mais velho, mas a gente sempre vive alguém já passou por essa experiência, todo ser humano passa por isso. Só que a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Isso daí eu falo para você que era o que eu deveria ter feito há mais tempo, bem antes, e não tinha vivido essa descoberta ainda. Acho que, Eli, mas o que mais te deixa feliz, né? Depois de tudo isso? Olha, eu coloquei aqui um passo a passo para você, gente, porque é a realidade, tá? O momento da revelação, uma mudança de perspectiva que transformou tudo. Eu deixei de ser vítima e me tornei protagonista. Uau! Só que chegar a esse ponto, a gente paga um preço muito alto, né? É. Lembra que eu falei do processo de separação? Quando eu falei assim, eu vou acabar com o casamento, porque não dá mais. Viveu, acabou, né? Aquela mulher ali que só vai viver na escuridão, vou procurar uma luz para mim. E eu achava que o problema era se separar. Mas Deus, ele é tão maravilhoso que ele fez eu olhar, sabe, aquela mulher que precisava de buscar mesmo ali no seu interior, na sua mente, aquela responsabilidade de mudança sem culpar o seu marido, sem que tivesse a necessidade de mudar, sabe? E aí, gente, a mentalidade que eu falo mesmo para vocês, isso é muito forte. Toda pessoa que se faz de vítima, ela é uma pessoa que ela vai adoecendo aos poucos. É uma doença que vem corroendo o seu pensamento, porque machuca, sabe? Atrapalha todo o seu relacionamento. Eu falo que é uma doença porque é o que eu vivi, sabe? Por anos na minha vida, quando você está vivendo esse papel de vítima. Ela te corrói por dentro. Ela te faz você sentir medo de assumir a sua responsabilidade. Uma mentalidade de pessoa que vem se vitimizando é uma mente doente. E eu tenho que ser sincera para vocês. E eu trouxe para vocês aqui alguns exemplos. Pode ser que alguém se identifique. O que é uma mentalidade de vítima? Presta atenção. Não é uma frescura, sabe? Não é uma frescura, não é uma falta de força. Pode ser que não seja uma falta de fé, né? Vai que. Mas, olha isso. É um padrão de pensamento aprendido. Elia, como assim aprendido? Lembra que eu falei para vocês do meu passado? Lá da minha infância? Então, tudo aquilo que eu vivi, toda aquela dor, todo aquele abandono naquela infância que foi gerando em mim um padrão, sabe? Eu fui me encapsulando. Eu busquei aquela mulher de vítimas, de vítima ali o tempo todo. Eu fui criando uma capa, foi uma proteção, foi meio que uma proteção, só que é uma proteção falsa, né? E eu acabei aprisionando o meu futuro. Eu esqueci de que a Elia deveria buscar uma nova vida, uma nova jornada, viver uma nova história, ter uma nova família, ser uma pessoa diferente. Glória a Deus, como eu sou hoje. Mas demorou, porque eu entrei totalmente na zona de conforto. Eu se fazia de vítima para me poder se sentir confortável. Era muito confortável para mim. Não mudar, não ter a responsabilidade para mim era maravilhoso. Então eu vivi nessa armadilha silenciosa e isso foi matando os meus sonhos, foi diminuindo as minhas forças, foi acabando com a minha alegria, diminuía a minha energia. Eu fui se tornando uma pessoa muito frágil. É muito triste. Mas esses sinais, eu estava vivenciando aquilo ali, mas eu estava tão frágil que eu não percebia esse sinal em mim. Eu achava que aquilo ali para mim era natural, sabe? E é muito triste, porque eu vivi por anos desse jeito. Então, o primeiro sinal,
eu quero falar aqui para vocês, que eu trouxe para vocês aqui, é culpar os outros constantemente. Eu não sei se você já viveu essa experiência, tá? Preste atenção no seu dia a dia. Se a maioria das frases começa assim: se ela ficasse, né? Se eu fosse tal, se porventura eu tivesse a oportunidade que fulano teve, um estudo, né? Olha a mentalidade, o primeiro sinal da mentalidade de uma pessoa que vitimiza o tempo todo. É porque eu não estudei, eu falo errado assim, porque eu não tive a oportunidade de estudar. Eu vim da grota. Pode ser que você tenha um desse sinal aí, tá? Olha só o sinal 2. Presta atenção aí. Tá anotando? Lembra que eu falei para vocês? Tragam papel e caneta, porque é os nossos comportamentos. Os sinais são os nossos comportamentos. Então, eles vão definir realmente em que estado está a sua vida hoje. Qual é o estado atual que está a sua vida hoje? De uma pessoa protagonista, corajosa, determinada, ou de uma pessoa que está ali se vitimizando o tempo todo, fingindo de vítima. Então, o segundo sinal é usar o passado como uma desculpa. Foi o que eu fiz. Então, eu usava o meu passado assim. Então, essa minha aula agora, que eu estou trazendo aqui para vocês, a primeira aula, é como transformar a sua mentalidade e assumir o controle da sua história, independentemente de que situação que você estiver vivendo. Porque o passado é passado. Como eu disse para vocês, o que vai gerar grandes frutos são o nosso presente. Então, para de ficar preso ali, se liberte e vamos construir uma nova história, viver um novo futuro. É o que eu quero dizer para vocês aqui no segundo sinal. Essa aula é muito gostosa, tá, gente? Essa aula eu falo assim que é a primeira aula, essa aqui é uma primeira de muitas, tá? É algo assim que parece que foi ontem que aconteceu, sabe? Parece que eu tô falando de algo tão assim real ali. Por quê? Porque é aquilo que eu vivi. Então, eu não tenho essa dificuldade de estar trazendo para vocês, porque de repente vocês também podem estar passando por essa experiência, esses sinais, às vezes você não está conseguindo nem enxergar, tá? E o terceiro sinal, Elia, você falou do primeiro. E o terceiro? Reclamar mais do que agir. Alguém já viveu essa experiência? Alguém conhece alguém que reclama o tempo todo, ao invés de buscar uma solução? Passa horas e horas focada no problema, o tempo todo, com o dedo na ferida. Eu sempre falo, tire o dedo da ferida. Vamos lá. Quanto mais você apertar essa ferida, mais vai doer. Alguém já vivenciou isso? Alguém conhece alguém assim? Pois é. A Elia era assim, tá? E o quarto sinal, comparação negativa. Meu Jesus, como eu comparava com as outras pessoas. Eu me achava pequena demais, eu me achava inútil demais. Eu não enxergava os meus valores. Eu não conseguia ver em mim nada de positivo. Eu via uma pessoa inútil, inválida, sabe? Menos zero. É triste, mas eu preciso ser realista com vocês. E eu vivi anos, tá? Uma comparação de padrão é o ladrão da sua alegria. Vejam isso. Quando você se compara para baixo, você está dando uma permissão para não tentar. Então, todas as vezes que você compara com alguém, você está querendo fazer o que o outro faz. Mas você mesmo, você já acha que você não é capaz de fazer. E se der errado, foi o outro que fez mesmo, né? Não fui eu. Evitar essas frases como, para ele que tem dinheiro, as coisas vai ser fácil, né? Então, ok, é por isso que ele conseguiu. Gente, eu tinha uma mentalidade tão pequena que eu falava assim, eu não vou conversar com uma pessoa, quando tinha uma pessoa que tinha dinheiro, assim, uma pessoa de alta sociedade, assim, bem na sociedade, e eu falava assim, eu vou falar o que com essa pessoa? Eu não vou conversar com essa pessoa porque eu não tenho o que falar com ela. Hoje eu sempre falo, quanto mais a pessoa tá bem na vida, quanto mais a pessoa tem ali conhecimento, tem mudança de vida, tem ensinamento mais próximo dela, eu quero estar. Independente o nível dela ou não, de como que ela está, se ela é uma pessoa top, quanto mais top ela for, para mim é melhor. Quinto sinal, vamos lá.
Tá anotando? Esperar que alguém te salve. Olha isso, gente, como que isso é forte. E eu quero falar uma coisa para vocês. A sua felicidade, ela tá no seu controle. Ela não está no controle de outra pessoa, nem do seu marido e nem dos seus filhos. Então não espere que alguém possa salvar você, a não ser você mesma. E olha só, que eu trouxe aqui para vocês, só para vocês identificarem, para ficar mais com clareza, né? Não é o dedo na ferida, não, é a realidade mesmo. Não espere pelo marido para que sua vida fique melhor, para que você possa, eu quero ir para a academia, mas se o meu marido me levar, ou se o meu marido for comigo, não espere que os seus filhos cresçam para você poder tomar uma decisão. Quantas pessoas que eu já ouvi, inclusive as pessoas que eu atendo, que falam assim: quase que eu não comprei a sua mentoria, porque tem filhos pequenos. Talvez se meus filhos tivessem maior, olha isso, esperando o quê? Que os filhos mudem a sua própria vida, né? Assuma sua alta responsabilidade. Não esperado pelo governo, a gente vive isso, né? Também, quantos impostos tem que pagar, né? A Hélia, esses dias, quem tem empresa, a gente sabe disso, né? Todos os impostos ali que precisa ser pago. Mas, se você quer se tornar um grande empresário hoje, você precisa fazer as coisas corretas, as coisas certas. Essa é a realidade, tá? Não espere milagre sem agir, sem levantar e sem andar. Então, minha amiga, deixa eu te falar uma coisa para você. Movimenta-se. Haja. Levanta dessa cadeira. Não aceita mais essa vida, que esse ano de 2026 seja um ano de transformação de vida. Saia dessa vitimização. Por isso que a primeira aula é sobre vitimização. Porque enquanto as pessoas estiverem se vitimizando, ela não vai mudar. E mudando, se eu não mudo, eu não tenho resultado. Meu resultado vai ser como? O mesmo. Se é o mesmo resultado, se a minha vida não está boa, preciso nem terminar de falar, né? E o sexto sinal, o medo de assumir a autorresponsabilidade, é o que eu estou trazendo aqui para você. O que está por trás desse medo? Assumir a autorresponsabilidade significa o quê, Hélia? Agir, como eu falei para vocês. Exigir mudança, é sair da zona de conforto. É falar assim, porque a zona de conforto ela é uma frase meio que distorcida. Não sei se vocês já prestaram atenção nisso. Porque a zona de conforto é um desconforto quando você olhar para aquele resultado que não está legal, que não é o que você gostaria. Ele vai te gerar um desconforto. Eu não sei nem por que essa zona de conforto. Tinha que ser logo assim, um desconforto, né? O medo e a barreira entre você e o próximo passo, de dar o próximo passo. Então você não tem que ter medo. Tem gente que sempre tem medo, né? Mas e se der errado? E se der errado? E se der errado, deu. Vai lá, faça diferente. Pronto. Muda esse contexto. Vai lá e faz o caminho de volta. E quem é aqui que não erra? Quem é que nunca errou? O que não pode é o quê? É ficar se fazendo de vítima aí e continuando no mesmo lugar. E o sétimo sinal, gente, vamos acelerar essa aula aqui, tá? Repetição de padrão sem resultado. A identificação da loucura, fazer o mesmo e esperar resultado diferente. Misericórdia. Você já reparou isso? A pessoa está sempre fazendo a mesma coisa e quer resultado diferente. Nós não vamos conseguir ter resultado diferente se a gente continuar fazendo as mesmas coisas. Então, grandes passos, grandes resultados. Pequenos passos, pequenos resultados. Esperar resultado diferente, fazendo todo dia a mesma coisa, sem buscar mudança, não vai existir nenhum resultado, tá? Você vai continuar com os julgamentos aí, se vitimizando e falando que as coisas nunca dão certo para você. Verdadeira historinha. E isso vai impactar a nossa vida, de uma forma ou de outra está impactando você. E eu trouxe aqui 3 exemplos, alguma área da nossa vida, né, que vai impactar e que elas são a base. Eu falo, a tricotomia para mim é a base. Eu utilizo como o carro pode ter um motor excelente, é uma Ferrari. Se ele não tiver os pneus, ele não sai do lugar.
Então, a tricotomia, corpo, mente e espírito, ela é a base da nossa vida, ela é responsável do todo, das outras áreas da nossa vida. Então, a mentalidade de vitimização, quando a pessoa é vítima, ela afeta muito essa tricotomia, tá? E eu trouxe aqui para você, por exemplo, uma mente negativa é uma mente que não transborda, é uma mente muito cansativa. Um corpo, corpo, mente e espírito, um corpo de uma pessoa que fica só vitimizando é um corpo cansado, é um corpo doente, ele está sempre sentindo uma dor. É uma pessoa totalmente desvalorizada. Essa é a realidade. E o espírito, Hélio, a espiritualidade dessa pessoa. Se ela não se conecta com Deus, se ela está distante de Deus, qual é o resultado que ela tem? E uma pessoa de vítima, ela sempre vai estar distante de Deus, porque a vitimização ela não é do Senhor. Com certeza, vocês podem ter certeza que não é do Senhor, tá? A 7 chave, tá? Para você sair da vitimização. Glória a Deus, Elia, até que enfim, né? Você vai trazer uma solução agora. Porque até agora, no momento, você estava dando sinais, mostrando sinais que por fim a gente pode sim ter na nossa vida. E agora é para sair dela. A parte que você esperava, né, que estava esperando, a parte da mudança. Eu vou te contar a 7 chave, segredinho, tá bom? É, isso mesmo. Que eu usei para mudar a minha vida e automaticamente eu trouxe também para as minhas mentoradas. São as mulheres aonde que eu trago para elas esse passo a passo, para todas elas, essa mudança das 7 chaves. Anota essa daí, porque enquanto que as mentoradas pagaram para poder aprender, vocês vão estar assistindo esse vídeo aí gratuitamente. Glória a Deus, né? Pegou papel e caneta? Porque vale ouro, tá? Pegou? Chave 1. Que chave é essa, Hélia? Reconhecer. Como assim? O primeiro passo para sair do seu labirinto é admitir que você está dentro dele. Sem julgamento, mas com verdade. Assuma que você está no fundo do poço, tá? Isso é sério, tá, gente? Traga uma autorresponsabilidade, mas assume. Olha para você hoje. E olha, fale de voz alta. Eu reconheço que tenho agido como vítima. Eu falo muito isso. Se você não se reconhecer que você está vivendo esse padrão de negatividade, você não vai mudar. É necessário que você reconheça. O seu primeiro passo é esse, é reconhecer. Por isso que vem ali a primeira chave da mudança da vitimização. Eu era uma pessoa que vitimizava, Hélia. Agora eu estou falando de voz alta. Eu reconheço que eu preciso de mudança, ok? Vamos para a segunda? Pare de se terceirizar. A partir do momento que eu busco uma empresa para terceirizar para mim um trabalho, eu não vou fazer aquele trabalho. É a empresa que vai fazer para mim, né? Eu tenho uma empresa que presta serviço para as nossas próprias empresas. Como assim? É isso mesmo. A gente tem algumas empresas e eu tenho uma que eu presto serviço para o nosso grupo RC. Porque elas precisam do meu trabalho. Então, eu faço o quê? Vendo meu trabalho para elas. Então, a vitimização não é diferente. Quando você não quer mudar, o que acontece? Você vai terceirizar a sua autorresponsabilidade. Toda vez que você for culpar alguém, pare. Preste atenção. Respire e se pergunta: qual é a minha parte nisso? Qual é a fatia do bolo? Onde eu preciso mudar? Onde eu me conecto aqui nessa parte aqui? Você tem controlado você mesmo ou você pensa controlar outras pessoas? Pare de gastar energia tentando mudar os outros. Comece a investir essa energia em você mesmo. É muito fácil, né? Eu sou uma irmã de 7 irmãos. Na hora que fazer alguma coisa de errado, foi fulano. E você vai sempre continuar errando. Então não pode terceirizar os seus erros. É importante, tá, gente? Reconheça eles, tá bom? E a terceira chave, mude a sua linguagem. Falo muito sobre isso. As suas narrativas, né?
A sua língua, ela cria a realidade para fortalecer você ou a sua negatividade. É importante. Ao invés, por exemplo, de você falar eu não consigo, o que você precisa falar? Eu ainda não aprendi. Não é porque nem comecei, eu vou falar eu não consigo. Não, eu ainda não aprendi. Ele me fez raiva. Eu escolho como eu reajo. Com aquele sentimento, né, de entender a minha parcela de culpa, de entender ali naquele momento que aquele comportamento dele não é meu, não está no meu controle e pronto. Então eu decido o quê? Reagir de forma diferente. Ah, eu não tenho tempo. Não, não é que eu não tenho tempo. É porque agora não é a minha prioridade. Então a sua linguagem, ela determina a sua mudança de vitimização. Mude a sua linguagem para a sua realidade. Para você sair dessa zona de conforto, é trazendo essa nova linguagem. A quarta chave, assuma 100% a sua responsabilidade. Você é responsável pela sua reação de escolha e pela sua vida. Por exemplo, estou casada, eu vou mudar 50% porque eu estou casada e o Rogério vai mudar 50%. Não existe isso. É 100% e acabou. Eu, como mulher, eu preciso me posicionar como mulher. O meu comportamento dentro da minha casa é 100%, porque eu sou a mulher, eu sou a gestora que vou acompanhar o meu marido. Não tem outra pessoa para me substituir. Eu não posso aceitar isso. Então, quem precisa mudar 100% sou eu. Outra coisa, não importar de maneira alguma o que o outro fala sobre você. A culpa do outro, o comportamento do outro, sempre vai ser do outro. Então, assuma de verdade quem você é. Por quê? Por que isso, Hélia? Porque a culpa é minha. Que eu me comportei dessa forma é minha. Se ele comportou daquele jeito lá, a culpa é dele. Então, ele vai assumir o seu 100% e eu também vou assumir o meu 100% daqui. Assumir 100% de tudo, gente, dos nossos comportamentos, falo para vocês, há uma verdadeira liberdade de vida. Isso é real, tá? Esperar que o outro te faz de refém, isso é uma doença, tá? Eu falo mesmo para você. Assumir 100% a sua mudança, isso é transformador, tá? Isso sim é um caminho certo que você tem que seguir. Esse é o correto, ok? Deu para ver aí a quarta chave? Vamos lá, tem mais uma chave aqui ainda. A quinta chave, gente, o que está escrito aqui, tá? Tô indo devagar, dá para vocês anotarem. Foque no que você pode controlar. Lembra que eu falei comportamento? O que você não pode controlar aqui? O passado. Você consegue controlar o passado? Alguém aqui consegue controlar o passado? O presente, sim. A pandemia, por exemplo. Alguém conseguia controlar a pandemia? A economia. Então é importante você entender o seguinte: o que eu controlo, o que eu não controlo. Por exemplo, o que eu posso controlar, Elia? As minhas escolhas de mudança, as minhas atitudes, os meus pensamentos, as minhas palavras, principalmente o que sai da minha boca, e as minhas ações. Então, essa é a quinta chave, ok? E a sexta, tem mais, Elia? Tem mais. Eu digo para você o seguinte, chegou o momento de você tomar uma atitude. Reaja, que seja hoje, não deixa para amanhã, tá? Esse controle que você tem que ter sobre você mesma tem que ser agora, tem que ser hoje. Por exemplo, eu estou passando por um problema no meu relacionamento. Chama, é o problema no relacionamento, né? É sobre você e o seu esposo. Então tá no seu controle o quê? Sentar na mesa e ter uma conversa. Isso está no seu controle. O que ele vai falar não está no seu controle, mas o que você necessita de chamar ele para poder conversar está no seu controle. Um pedido de perdão está no seu controle, porque é seu, é sobre você, tá? Vou tomar uma decisão agora, X. Isso daí está no seu controle. Então, vou parar de ficar nesse comportamento, quero seguir uma nova jornada, seguir um novo caminho. Isso daí também está no seu controle. Sétima chave, tenha pessoas próximas de você que puxa para cima, não que puxe você para baixo.
Aquela pessoa que é vítima, ela vai sempre atrair o papel de negatividade, tá? A protagonista, ela vai estar sempre aquela pessoa positiva, colocando você para cima. Você já ouviu falar aquela história do caranguejo? Então se você vê os caranguejos, por que os caranguejos eles não saem de dentro do balde? Porque na hora que um tá saindo, o outro puxa. Na hora que um tá saindo, o outro puxa. Então, fique longe dessas pessoas negativas. Fica perto de pessoas que sorriem, pessoas que agradecem, pessoas gratas. Pode ser até que pessoas que chorem, mas é aquela pessoa que seca lágrimas, né? E tá pronta ali para viver o renovo. Então, a sétima chave é isso. Procure estar nesses ambientes, lugares que vai trazer grandes memórias para você, memórias positivas, lugar que vai trazer crescimento para você, pessoas, lugares e informações. Nesse ambiente aqui eu consigo cercar de pessoas que vai trazer bastante informações positivas para mim, de mudança, de crescimento. Então, esse daqui é o meu ambiente e essas são as pessoas na qual eu quero que fique perto de mim. Ok? E aí, vamos embora fazer um exercíciozinho, então? Já que você está com papel e caneta na mão, eu acho que não tem problema nenhum, né? Colocar um exercício em prática aí. Olha só, pensa comigo. No mínimo, pense em 5 pessoas com quem você convive hoje. 5 pessoas, tá? Essas pessoas, ela inspira você ou essas pessoas te puxam para baixo? Vamos lá, esse exercício assim, bem rapidinho. 5 pessoas, gente. Pensa lá. Talvez está na hora, tá? Talvez está na hora de você descartar alguém ali que já passou da hora já de estar bem distante de você, tá? Tá pensando aí? Escreve. Eu quero que você escreve, tá? Porque nós vamos ter um exercício agora mesmo, tá bom, gente? Um exercício prático, que é um compromisso que eu quero que você anota aqui agora, tá? Assuma o controle da sua história e faça esse exercício agora, ok? Não ia ficar aqui só falando, né? Vocês acham o quê? Aí ele vai ficar só falando e mostrando o caminho. Tem que colocar a mão na prática também. Bora lá? Todos estão com papel e caneta na mão aí? Quer que eu aguarde um pouquinho? Pegou? Papel e caneta na mão? Ok. Por quê? Ah, ele não tô com papel e caneta na mão, não. Pega um guardanapo, tá? Qualquer coisa, mas anote. Eu quero que vocês anotem isso daí, tá? Escreva uma área da sua vida, pelo menos uma área. Eu falei 3 ali, né? Tricotomia. Eu falei corpo, mente e espírito. Mas pode ser o seu financeiro, pode ser o seu casamento, pode ser o relacionamento com teus filhos, pode ser o seu intelectual, se é uma pessoa que não gosta muito de buscar sobre investir em conhecimento, ler livros, fazer cursos, mentoria. Pensa em alguma área da sua vida que, na sua saúde, que você vem se fazendo de vítima, ao invés de ser uma pessoa protagonista, assumir a sua autorresponsabilidade. Vamos lá. Por que esse exercício? Porque o primeiro compromisso que a gente tem que ter é com a gente mesmo, tá? É com você mesmo. Então, o desenvolvimento pessoal, ele tem que ser 100%. Eu até falo isso sempre nas empresas e nos treinamentos que eu faço lá com o nosso RH. Eu falo sempre assim, olha, o desenvolvimento pessoal é a base. O seu profissional é um equilíbrio de quem você está sendo lá atrás. Você tem que equilibrar o seu pessoal com o seu profissional. Por quê? É óbvio que se uma pessoa for frágil, como é que vai ser a entrega dele? O profissional dele vai ser como? Então é importante mesmo em que você assuma seu papel 100% de desenvolver o seu pessoal, ok? Escreveu a frase? Escreveu aí? Vamos lá fazer uma frase? Olha, para alguma área da sua vida, eu quero que você escreve. Dá uma olhada aí. E aí você vai fazer o seguinte, olha só, escrever uma frase. Complete a frase a partir de hoje. Vamos lá, você vai completar essa frase. Você descobriu qual foi a sua dor, né? Então você vai escrever agora. A partir de hoje, eu assumo 100% da minha responsabilidade nessa área tal. Você já identificou qual é ela, você sabe qual é a dor, então você vai ser bem cirúrgico. Você vai diretamente nessa área e vai assumir a sua responsabilidade. E aí, sabe o que você vai fazer? Você vai guardar esse papel, tá? Coloque ele onde você possa ver esse papel todos os dias, seja no espelho, na geladeira, na sua carteira, na sua agenda. Gente, eu coloquei na minha agenda. Vocês acreditam nisso? Eu sou a mulher da agenda. Então, eu coloquei na minha agenda
esse exercício, tá? E aí, gostaram? Já deu para vocês entender que viver uma vida de vitimização não vai te trazer resultado nenhum? Pelo contrário, só prejuízo. Eu vivenciei isso por anos na minha vida e hoje eu falo para você, eu sou perita nos meus comportamentos. Quando eu olho assim, eu falo, eita, acho que está na hora de eu dar uma travada aqui, voltar e fazer meu caminho de volta, porque isso daqui vai me trazer resultado, não. É possível transformar? Sim. Anos de luta, erros e recomeços, mas eu sou a prova viva de quem eu sou hoje e eu sei que isso é possível. Uma infância difícil, um casamento quase que acabado, uma vida sem propósito e hoje eu vivo essa realidade, hoje eu vivo essa transformação. E é por isso que eu estou aqui hoje, com autoridade para falar para vocês, porque realmente eu sei que é possível mudar, porque eu mudei. E eu tenho esse resultado e eu vivo esse resultado todos os dias da minha vida. Pela honra e a glória do Senhor vai continuar. Em nome do Senhor Jesus. Não circunstâncias, mas sim as minhas escolhas. As circunstâncias continuam. Meu pai e minha infância. Preste atenção. O Rogério com defeitos. O passado inútil, né? Então, hoje, por exemplo, as circunstâncias, ela existe. O passado existe, um Rogério lá atrás existe, um pai que me abandonou existe, mas eu decidi hoje a ter uma visão diferente, a ser uma nova mulher, viver uma nova vida e contar uma nova história. Porque a circunstância, ela sempre vai existir na nossa vida, tá? Isso aí é real. Hoje, eu olho hoje para minha história e falo assim, valeu a pena eu tomar a minha decisão, parar de ser vítima e começar a ser a autora da minha própria história, da minha nova vida. Isso para mim foi transformador, tá? Vamos lá, vamos continuar juntas aqui, gente? Bora lá? Vamos? Vamos? Tá quase chegando o final? Tá chegando o final, tá? Eu quero dizer para vocês que para mim, estar aqui na primeira aula é algo extraordinário que eu falei assim, gente, eu preciso contar nessa primeira aula, nessa jornada de aula que nós vamos ter, essa base ali que eu vivi por anos da minha vida, que enferrujou a minha vida, tá? Falo para vocês que foi uma doença, vitimização é uma doença. É muito triste, ela vai te corroendo, ela vai te enferrujando, ela vai te deixando para baixo, vai te diminuindo, vai acabando o brilho dos seus olhos. Então, vocês mereciam ouvir um pouco sobre a minha história, tá bom? Então, vamos buscar aqui, recapitulando um pouco a nossa aula de hoje, tá? Eu sei que muitas pessoas às vezes falam assim, mas para mim é difícil e tal. Ok, você escolhe, tá? Viver esse processo e ter essa nova mudança ou escolhe ficar aí com os mesmos resultados, ok? Se você quiser ir mais fundo, tá bom? Ter esse acompanhamento de verdade e caminhar junto, eu quero falar uma coisinha para você. É um convite, tá? Eu quero deixar para vocês. Toda semana eu escolhi trazer aqui uma aula para vocês. Lembra que eu falei que a vida é feita de escolha? Então, recapitulando aqui, eu quero deixar para vocês assim, de coração mesmo. Esteja na próxima aula, tá? Um convite que eu quero deixar aqui para vocês. Porque hoje eu falei de vítima para protagonista. Então, aquela virada de chave, vocês viram que eu trouxe vários exemplos para vocês, né? Mudança de mentalidade, as escolhas que eu fiz, o reconhecer cada passo a passo ali foi preparado com muito amor, com muito carinho, assumir 100% a minha responsabilidade. Então, assiste essa aula quantas vezes vocês achar necessário, tá? E eu quero deixar uma frase que mudou a minha vida e me impactou muito, tá? Eu amo demais essa frase. A vida é feita de escolhas. E a primeira escolha que você precisa fazer é assumir que você é responsável pela sua própria vida. Ninguém fará isso por você. Assuma o controle da sua vida. Você pode continuar sendo vítima ou você pode escolher ser o autor da sua história. Ok?
Essa frase é uma decisão minha que eu tomei, né? E eu falo para você que foi algo que mudou, que transformou a minha vida. Vou deixar meu Instagram aqui, Elia de Cássia Coaching. Sempre tem exercício lá. Sempre vocês vão estar me acompanhando no dia a dia, nos meus stories, tá? Elia de Cássia Coaching. Então, esse é meu Instagram e também o meu contato, tá? Passe meu contato, qualquer coisa você pode me chamar. 27 998 39 09 48. Eu já quero deixar o meu tchau aqui para vocês. Meu muitíssimo obrigada. É um prazer enorme ter vocês aqui. Olha lá, já acabou, passou rápido, nem vi.